Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje vamos falar sobre a pombagira Dama da Noite. Por isso eu vim aqui, poderosa como a espada de um samurai. Mas antes de começar todo o discurso a respeito dessa senhora, eu vou dizer duas coisinhas. Primeiro, um agradecimento ao pessoal do Facebook que sempre comenta tudo que eu faço, né? Os vídeos eu posto no YouTube e no Facebook, certo? Tentei o TikTok, mas o TikTok fica pedindo para eu censurar metade do que eu falo. Ai, cansei, tá? Então, assim, talvez um dia eu vá para o TikTok, por enquanto não. Por enquanto tá no YouTube e no Facebook. E também agradecer, é claro, o pessoal do YouTube, porque eu tenho pouquíssimos seguidores no YouTube, não chega nem a 10 mil, mas a quantidade de comentários que eu tenho, de interações, é muito grande. Então eu agradeço muito a atenção, certo? A segunda coisa que eu tenho para falar aí é uma coisa ruim, né? Eu não pretendo mais atender presencialmente no meu jogo de tarô homens, tá? As mulheres, é claro, depois que eu conheço e pego confiança, são sempre bem-vindas na minha casa. Mas eu tenho tido repetidos incidentes de desrespeito com homens. Inclusive, eu não sou uma mulher e acabo sofrendo assédio, como se eu fosse. Como eu me maquio às vezes, e eu não sou mulher, não sou transexual, alguns vão me chamar de drag queen, mas na minha época era outro nome, mas tudo bem. Né? No meu tempo áureo da juventude era outro nome, mas deixa isso pra lá. Eu só me visto, eu não me fantasio, tá? Quem se fantasia tem uma fantasia e pronto. Eu tenho ali um guarda-roupa inteiro de menina, né? Porque eu gosto, é a minha vida. E infelizmente, mesmo eu não sendo mulher, eu tenho sido duramente assediado, né? Sexualmente falando. Porque na minha casa tem acontecido muitas coisas drásticas e, gente, se eu quisesse me relacionar sexualmente com alguém, não seria na hora que eu trabalho com espiritualidade e nem na sala onde eu trabalho com a minha pombagira. Então, foi se repetindo essas situações, vez após vez após vez. Então, agora eu sinto muito. Eu sei que muitos, aliás, a maioria dos rapazes são pessoas muito respeitosas, mas aqui na minha casa eu só vou receber e continuar recebendo os homens que eu já atendia antes, certo? Os que vieram com suas esposas e eu já atendia, já peguei o ritmo, que são pessoas que eu conheço e confio. O restante dos rapazes, o jogo só à distância, certo? É muito ruim, né? Olha só, eu nem sou mulher e estou sofrendo as mazelas das mulheres, né? A crueldade toda desse assédio bizarro. Mas agora vamos falar da Dama da Noite, correto? Qual é a questão aqui? Dama da Noite é uma entidade muito intrigante e ela vai ter uma história quase única. A única pombagira que eu conheço que tem uma história similar à dela é a Rosa Caveira. O que é de similar? Bom, as duas vão para a prostituição e ficam um pouquíssimo tempo, depois elas saem. E as duas vão conseguir um feito quase que impossível. Elas vão abandonar a prostituição e vão se reintegrar à sociedade. Gente, isso era uma coisa assim que ninguém acreditaria que dava para fazer, mas elas fizeram, né? Uma coisa muito interessante. Elas saem do cabaré e vão ser depois pessoas de alta posição social respeitadas na sociedade. O que vai trazer aí depois alguns conflitos delas com as moças do cabaré. Porque como elas saíram no cabaré, essas duas, né, Dama da Noite e Rosa Caveira, depois elas não vão querer ser associadas ao cabaré. Porque manchava a honra, né? Mas a diferença de Rosa Caveira para a Dama da Noite da história Rosa Caveira já nasceu rica. Ela perde tudo e vai ter que se prostituir. Depois ela recupera o dinheiro e volta para a sociedade. Dama da Noite nasceu muito pobre. Ela que se levanta. Então, falamos aqui de Dama da Noite, né? Não vou contar a história dela passo a passo. Como eu falei em outro vídeo, vou fazer no futuro uma série de contos narrados direitinho, com as histórias das entidades. Há muito que se contar, não é? Mas vamos lá. Dama da Noite era filha de uma lavadeira, e essa lavadeira prestava serviços ao cabaré de Maria Quitéria. Era uma lavadeira muito boa, mas uma pessoa conformada com a vida. E essa lavadeira era viúva, só tinha a Dama da Noite como filha.
A princípio, o nome humano de Dama da Noite era Helena, mas esse nome varia conforme ela vai contando a história, tá? Ela já me disse que se chamava Helena, Sabrina, Juliana, Antonina, Berenice, né? Até Gabriela, né? Ela já disse que se chama, então vamos ficar só com Helena mesmo, que é mais fácil. Que a mulher muda de nome como que muda de roupa, né? E aí o que acontece? Ela fica sabendo, né? Fica sabendo através das peças de roupas que a mãe dela recebia que existia luxo no mundo. Ela tinha seus 12, 13 anos. E durante um bom tempo, ela vai ajudando a mãe a lavar aqueles vestidos maravilhosos, enquanto ela própria e a mãe se vestiam de trapos, que eram mulheres muito pobres, e Quitéria pagava centavos por cada peça de roupa lavada. Então, por mais que a mãe trabalhasse para uma mulher muito rica, continuava pobre. Um dia vem um rapaz, né, buscar as trouxas de roupas e Helena, né, se enfia no meio delas, se esconde dentro da carruagem e vai parar no cabaré. E o que é que acontece? É claro, quando Quitéria recebe a menina lá no cabaré, sabendo que ela foi escondida e tudo, foi ali uma foragida, uma intrusa, né? Ela recebe Dama da Noite com muita curiosidade. Por quê? Porque geralmente as meninas que iam para o cabaré, elas eram vendidas pela sua família ou iam como último recurso, porque estavam morrendo de fome. Ou seja, eram obrigadas a ir. Raramente ia alguém porque queria. E de repente estava alguém ali que fugiu de casa para poder ser prostituta. E Dama da Noite, aliás, ainda se chamava Helena na época, né? Ela vai dizer a Quitéria que queria mudar de vida. Bom, isso é frase que muitas moças diziam, então Quitéria só olhou para ela e falou, né? Você é muito nova, espere aí um tempinho e você vai trabalhar sim. Só que Dama da Noite, né? Ainda Helena na época, não voltou para casa. Ela ficou lá no cabaré. E aí o que é que vai acontecer? Quitéria começa a ver o comportamento dela e Helena era muito atenciosa no sentido de prestar atenção nas coisas. Logo, passa-se meses, ela faz 14 anos e começa a se prostituir no cabaré. Muito bonita, mas não tinha dinheiro ainda. Então, Quitéria, né, vende a ela, naqueles preços muito salgados, uma de suas próprias roupas. Essa roupa que ficaria marcada para sempre como a roupa preferida de Dama da Noite, né? Um vestido preto, com pequenos detalhes dourados, mas em suma, preto. E ela fica muito bonita com aquela roupa. E aí o que acontece é, logo de cara, tanto Dama da Noite como algumas outras moças da mesma época. Quem é da mesma época que Dama da Noite? Maria Padilha, a Rosa Vermelha, as Sete Saias, a minha Sete Saias, né? A própria Dama da Noite, a Rosa Caveira, naquele cabaré, e algumas outras. A Maria Mulambo, não podemos esquecer, né? E aí o que acontece é, tem um mês no início do ano onde as moças trabalham muito, ganham muito dinheiro. E Quitéria ficou impressionada, porque todas essas que eu citei ganharam mais dinheiro do que as demais juntas, e havia mais de 40 moças no cabaré. Quitéria reúne essas que renderam muito e pergunta a elas, né, o que elas queriam como bonificação, como prêmio. Maria Padilha pede um vestido novo, iria ganhar de graça de Maria Quitéria. E Quitéria, sem surpresa, né, disse sim. Mulambo queria o quê? Dias de folga. Porque Mulambo é muito de querer descansar. Eu não penso que ela queria dias de folga para ir para a farra, não. Já ia para a farra no meio do trabalho mesmo. Ela queria era dormir. Mulambo gosta de dormir, viu? Ela ama ficar acordada, mas dormir também é uma maravilha. Queria ficar de boa. Quitéria disse, tudo bem, né? Vale a pena. Então, uma semana de folga para Mulambo. Cada moça vai pedindo uma coisa. A minha Sete Saias pediu joias, né? Algumas joias novas. Por aí vai. Quando chega a vez de Dama da Noite tinha percebido uma coisa. A maioria das moças ali já era letrada, o que é muito raro na época para mulheres. Geralmente mulheres eram analfabetas. E Dama da Noite, que ainda se chamava Helena, era analfabeta. Então ela olha para Quitéria e ela diz, como prêmio, se puder, eu quero aprender a ler. E Quitéria fica chocada. Ninguém nunca tinha pedido isso a ela. E Quitéria era uma mulher francesa, muito bem instruída. Ela disse, tudo bem.
E aí ensina, de fato, durante alguns meses, Helena a ler e a escrever em português. Ensina matemática também. Depois de alguns anos, tá? 2 ou 3 anos, Helena sabia o português, a matemática, o francês, o latim, muito de literatura. Olha, grande parte da cultura de Quitéria Helena adquiriu, a ponto de ser uma mulher considerada culta, né? E aí o que acontece? O valor do atendimento, entre aspas, de Helena vai ficar muito caro, porque ela era uma mulher muito interessante. Os homens queriam levar ela para o quarto, mas eles queriam também conversar com ela. Qualquer assunto, política, filosofia, dia a dia, história, tudo ela sabia opinar. Religião, tudo ela sabia dizer. Então os homens ficavam fascinados, porque a maioria das outras moças sentava com os homens nas mesas do cabaré, ria, brincava, era muito divertido. A própria Mulambo mesmo fazia muitos homens rirem até doer a barriga, porque ela é uma mulher muito bem-humorada e tudo. Mas muito raramente havia uma moça que conversava sobre assuntos reais. Então, Dama da Noite fica muito disputada, e aí é que vem o nome Dama da Noite. Quando ela descia as escadas e ia para o salão, ela era tão cara, que quem pagasse por ela teria o direito de ficar com ela a noite toda. E a flor Dama da Noite, ela só se abre uma vez na noite. Ela se abre e fecha. As outras moças iam com o cliente para o quarto, depois se lavavam, desciam e subiam com outro cliente. Podiam fazer até 5 clientes em uma noite, às vezes mais, tá? Mulambo diz que ela já fez mais clientes do que as horas do dia em uma noite. Não duvido, né? Mas aí Dama da Noite fica tão cara que é assim. Alguém sobe com ela para o quarto e é uma vez só. Ela não volta para o salão. Ela vai ficando com esse ar de exclusiva, entende? E por isso, né, o nome da flor pega. Helena já vira um nome comum, e aí ela vai se chamar mesmo Dama da Noite. Reza a lenda, inclusive, que o nome original dela nem era Helena, tá? Que é Quitéria que dá o nome dela de Helena por Helena ser um nome de mulher bonita. Mas é isso aí, a gente deixa para o dia que eu contar a história completa, né? E aí Dama da Noite vai fazer o quê? De tão culta, ela vai, com a ajuda das magias que Quitéria ensina, e depois que a Quitéria morre, a ajuda que ela recebe espiritualmente de Maria Padilha. Maria Padilha ensina muitas coisas a ela. E Dama da Noite começa a se prostituir como cliente fixa de um homem, um senador. Sim, havia a república no Brasil, mas já haviam cargos políticos, tá? Ele não era um conde, ele era um senador. E o que acontece? Bom, a coisa vai se esticando, a magia vai sendo feita, e aquele homem muito rico pede para se casar com ela. Vocês já viram isso? Um homem muito rico pedir para se casar com uma prostituta de cabaré? Olha, a macumba consegue fazer o que é impossível, né? E aí ela se casa com ele. Muda-se o nome, inventa-se para ela uma história, um título. Logo mais ela está incluída na nobreza brasileira, disfarçada como sendo um outro alguém. Ela passou no cabaré pouquíssimo tempo. E quando ela sai, aí vai haver aquela questão de, no futuro, ela passando por Maria Padilha, por Sete Saias da Rua, e fingindo que não conhece. Porque ela não poderia passar no meio da rua e cumprimentar aquelas marafonas, né? Já que Dama da Noite havia se tornado uma dama mesmo, uma senhora, né? Mas ela faz isso com muito peso no coração e sempre que podia visitava o cabaré, mas de madrugada e disfarçada. Ajudou muito, né? Muito mesmo algumas meninas financeiramente, já que Dama ficou muito rica. Mas Dama sempre teve muito medo de voltar a ser pobre ou de parecer que era pobre, parecer que era uma mulher sem valor, uma mulher esculachada, como ela diz, né? Por isso que o comportamento de Dama da Noite é muito diferente do das outras pombageiras. Minhas Sete Saias é que eu não tenho a ousadia de me gravar trabalhando com ela, né? Mas ela é a pombagira
100%. É mão na cintura, é gargalhada, joga a cabeça para trás e ri, fala alto e se abana com o leque, e rebola e dança. Dama da noite não. Dama da noite é uma dama mesmo, muito refinada. Quando vem nos terreiros ela dança pouco e passa a maior parte do tempo sentada, com elegância. Gosta de roupas de corte bem feito, de preferência pretas, mas ela também usa roupas douradas, às vezes um vestido inteiro dourado. Não é muito fã do vermelho, mas ela também não é mal educada. Já vi ela de vermelho quando recebeu a roupa como um presente, né? Então ela usa, mas gosta mais do preto. E ela é uma senhora que trabalha com dinheiro, porque todo o feitiço que ela aprendeu na vida foi para ganhar dinheiro. Ela morre muito rica, muito rica. Morre envenenada, é o que há de se dizer. E é uma vingança, porque quando ela se casa com aquele velho rico, o velho logo morre. E vão dizer que morreu do coração. Acredita quem quiser, né? Tem uma música portuguesa muito antiga que se chama Velho Atrevido, que é a história de Dama da Noite todinha. Qualquer dia vocês aí colocam aí para ouvir e vão ver. É justamente ela. Agora, qual é a questão que eu queria trazer para vocês para que pensem nela? A aparência dela é algo muito nobre. E eu já conheci, essa história que eu contei, é de uma Dama da Noite. Mas a Dama da Noite que eu conheci, ela se parecia muito, eu tive a chance de vê-la espiritualmente, com aquela cantora Maísa, que já é falecida, quando a Maísa era jovem. Um rosto, assim, elegante, anguloso, bonito, né? Conheci uma segunda Dama da Noite que ela vai parecer, e essa era bem mais velha, com aquela outra atriz que também é falecida, Marília Pêra, que era também muito elegante, entende? Mesmo idosa, muito elegante. Então, essa primeira Dama da Noite que eu conheci era uma moça de uns 30 anos, a segunda uma mulher de seus 50 e poucos anos, entende? Sempre altiva, o pescoço dela é muito elevado, sempre bonita, muitas vezes se cala. E com tudo isso vocês vão pensar, nossa, ela é uma flor de candura. Pois é, quando ela fica muito nervosa, ela comete atos impensados. Eu já vi ela agredir fisicamente seus próprios médiuns mais de uma vez, em mais de um médium, de tirar sangue deles. Quando fica muito nervosa, mas isso é só quando passa de um limite muito grande, entende? Ela é muito paciente e é muito doce o tempo todo, até o momento em que, olha, ela realmente fica louca, é como se ela enxergasse tudo vermelho, e aí a coisa fica muito feia. Por isso eu recomendo, respeite ela. Ela é uma pombagira que, por mais que a principal cantiga dela diga, né? Uma rosa cor de sangue cintila em suas mãos. Aquela música Moça Bonita é um ponto dela, tá? De Dama da Noite. Mas a realidade é que ela não gosta de rosas vermelhas. Ela gosta de rosas brancas, porque eram rosas de nobreza. Entende? A rosa vermelha é paixão. Minha Sete Saias ama a rosa vermelha, né? Agora, Dama da Noite gosta das rosas brancas, lírios, copo de leite, né? Palmas, flores que são caras, né? Então, assim, quem gosta de Dama da Noite sempre vai cultuar ela com muita elegância. Quando se faz um altar para ela, é a coisa mais chique que se pode ver. Um dia, há pouco tempo, um dia não, né? Faz pouquíssimo tempo. Eu fui na casa de uma moça que eu atendo, mora aqui perto. Aí fui lá porque me chamou para tirar encosto, né? Você sabe, né? Eu sou uma pessoa muito fina, mas qualquer 50 reais eu estou por aí batendo para-raio nas paredes e gritando, né? Show, show, show e curu e tirando egum da casa dos outros. É o trabalho, né, do espiritualista. Mas fui lá e ela estava com o altar dela da Dama da Noite. Achei aquilo um primor. Era um móvel, um tipo de uma cômoda, em cima uma toalha preta, de cetim preto, e um vaso, que era um vaso de metal, tipo de alumínio, mas bem detalhado, um buquê de rosas brancas, um castiçal dourado, outro de prata, no mesmo modelo, velas ali, né? 3 velas em cada castiçal, um prato de louça branca, alguns doces ali como oferenda, um baralho de cartas de desenho sóbrio, né? Depois eu até passo o nome do baralho que ela gosta, de desenho sóbrio. Alguns cristais de quartzo, que é o quartzo transparente,
espalhados por ali, né? E outros objetos muito bonitos. Havia um pente de cabelo de cabo de marfim, havia um espelho de mão também de cabo de marfim. Parecia, de fato, a penteadeira de uma senhora da alta sociedade dos tempos passados. Entende? Muito lindo. E nas coisas dela não vai nada de pentagrama e não sei o que, e Beelzebub. A minha Sete Saias mesmo adora o Beelzebub, né? Nas coisas dela tem tudo que é do diabo, que ela acha muito engraçado. Dama da Noite, não. Ela é uma feiticeira, mas ela não vai se comportar como uma feiticeira estereotipada. Não tem vassoura, não tem colher de pau, não tem chapéu de bruxa. Entende? Tem simplesmente joias. Ela gosta muito de pérolas, né? E de brilhantes também. Ela gosta do prata e do dourado. Mais do dourado, mas ela não suporta aquele dourado muito amarelo, não. Mais um ouro mais pro ouro velho, entende? O cobre ela também gosta. Mas entre o cobre e o prata, ela aceita mais o prata, né? Uma moça muito bonita, e é bem interessante que havia uma moda na época dela que perdurou por muito, muito, muito tempo. As unhas compridas é uma coisa que existe no mundo todo. Na África existe muito, né? Na Europa não existia. A Europa vai aprender a usar unhas compridas com os chineses. Quando, na época medieval, a Europa vai ter ali uma interligação com a China. Como é que a China entende as unhas compridas? As pessoas muito ricas na China antiga tinham a questão de querer ostentar vadiagem. Então, unhas compridas era para dizer, eu não trabalho. Eu sei que hoje em dia é feio uma pessoa que fala que não trabalha, mas na China antiga era bonito você falar assim, ó, eu tenho meus funcionários, eu mesmo não faço nada, olha minhas unhas, ó, não posso lavar uma louça, como são compridas. Era assim que era visto. Essa moda vai pegar na França, e quando chega no Brasil, uma das modalidades, por ter vindo da França, vai se chamar francesinha. O símbolo das mãos de Dama da Noite, além dos grandes anéis, ela usa apenas um grande anel em cada mão, tá? Não usa anéis em todos os dedos, não. Um grande anel bonito em cada mão e pronto, mas ela ama as unhas das filhas delas, que são compridas, mas não muito compridas, e com a pontinha branca, a francesinha, né? Por quê? Porque dá elegância, né? E traz aquela questão de antigamente, de dizer, ó, minhas unhas são compridas porque eu não trabalho. É assim que ela queria passar a imagem, porque na época dela, e isso significava ser nobre. E ela é muito, muito branca. A pele dela é muito branca porque ela queria se aproximar de conceitos antigos, aonde a nobreza tinha a pele muito branca. Eu sei que hoje em dia isso não é algo bonito de se falar, ter o valor de alguém pela cor da pele, mas eu vou ensinar a vocês assim, ó. Quando olharem para uma entidade, esqueçam o dia de hoje. Se lembrem a época em que ela viveu. Senão vocês vão cobrar delas, das entidades, coisas que para as entidades não fazem sentido. Hoje para nós sabemos que todo o tom de pele é bonito, né? Todo. Mas na época dela não era assim. Entende? Não era assim. Então, o que ela vai fazer? Muitas vezes, quando ela era viva, isso ela conta, ela usava pigmento azul, como lápis de olho azul, para fazer pequenos riscos nos pulsos, no pescoço e nos seios, imitando veias, para parecer que era mais branca. Porque as pessoas que eram muito brancas, apareciam as veias por baixo da pele. E as veias tinham um tom azulado, por isso quem era da nobreza era dito, tem sangue azul, por causa das veias. E ela queria ser de sangue azul. Ela veio da pobreza, então a sede de ser importante era muito grande. Então, muitas vezes, o pessoal que cultua a Dama da Noite coloca nas coisas dela um lápis de olho na cor azul, entende? Lembrando ela desse passado, tá? Você que incorpora ela, você não precisa riscar o seu corpo de azul. Isso é uma memória, uma lembrança. Boas lembranças a gente guarda, certo? E uma dica que eu dou com muita importância mesmo é: dê a ela uma caixa de joias, tá? Você compra uma caixinha de joias bonita, abre e vai guardando ali as joias dela. Por quê? Porque Dama da Noite, ela sempre teve muito medo de que alguma coisa acontecesse e ela tivesse que perder tudo, fugir. É a questão, né? Quem passou fome uma vez
sempre tem medo da barriga doer. Então, o que ela fazia? Ela investia todo o dinheiro dela em joias muito caras. Para ostentar, também, mas é porque, caso acontecesse alguma coisa, as joias, na época, sempre tinham seu valor. Então, ela poderia pegar aquela caixa de joias que valia muito, como se, comparado hoje em dia, valesse milhões, colocava dentro da bolsa e podia correr. Era o plano dela. Então, para ela, a caixinha de joias é uma segurança. Se você quer segurança financeira trabalhando com ela, coloque no altar dela uma caixinha de joias e vai pondo ali belas bijuterias, que ela vai gostar muito, certo? Eu gosto muito de Dama da Noite, né? Aqui no canal tem uma história que eu vivi com ela e vivi muitas outras. É uma moça muito bonita. Não vou dizer que ela é muito alegre o tempo todo, mas quando ela se permite, ela é muito engraçada também, certo? Quando se permite. Quem tem Dama da Noite deve se esforçar para ter boa educação. O que ela não suporta é ter vergonha do médium. E não pela sua aparência, pelo seu dinheiro, mas sim pela falta de educação. Então, se você é médium dela, se policie, porque se ela ver você se comportando com maus modos, ela se enoja, entende? Porque ela veio do lixo e se tornou algo precioso. Ela não admite que o médium dela, que não veio do lixo, acabe se tornando um lixo por falta de educação. Então, tenha uma questão muito grande de ser educado, polido. Eu falo isso só para chamar a atenção de alguns que não são, mas é a minoria, porque a maioria dos filhos dela naturalmente já tem classe e elegância, né? Tem realmente algo a mais, né? Um que a mais. Eu espero que tenham gostado. Logo mais eu trago outras situações, certo? Eu falei do quartzo transparente, né? O cristal quartzo para ela, mas a pedra que ela mais gosta, aquela pedra cafoníssima, que é o quartzo rosa. Mas tudo bem, tá? Quem gostar de ter cristais, tem as duas, o quartzo transparente e o quartzo rosa, né? E sempre se lembrem, se você cultua ela e tiver a oportunidade, plante na sua casa a flor Dama da Noite. É uma flor que floresce poucas vezes no ano, né? A flor dura só uma noite, mas o axé daquela flor é o axé de Dama da Noite. E uma última coisa, olha só, já era para eu ter ido embora e continuo falando, né? Se for do desejo de vocês sentirem o perfume da Dama da Noite, mas o perfume não da flor, da pombagira, é muito fácil, tá? Ela vai ter sempre o cheiro da rosa branca. Então busquem por aí perfumes de essência de rosa branca, perfumes aí, ou incensos de rosa branca, mas incensos de qualidade. Alguns desses de varetinha são meio fedidos, o de qualidade é uma delícia. O que é o perfume da rosa branca? Ele é similar ao da rosa vermelha, mas ele é suave. Ele não incendeia as suas narinas, ele acalenta, entende? É um perfume bom de uma mulher de paz quase o tempo todo, né? Então não provoquemos nela a guerra. Eu espero que tenham gostado, certo? Se lembrem que Dama da Noite detesta comer em barro, então dar a ela alguidar é uma coisa que, olha, ela aceita se vocês derem pela ignorância, mas ela não gosta. Comprem para ela um prato de louça, que é muito melhor, tá? Reutilizem um prato. É até mais higiênico e mais sustentável. Reutiliza o prato, despacha, usa sempre o mesmo, certo? Faz oferenda para ela, põe na rua, embrulhada em guardanapo, em papel toalha, não joga alguidar na rua, que polui muito. Antigamente não poluía porque a alguidar era só de barro, né? Hoje em dia o alguidar é misturado com químicas e também é envernizado, então é muito poluente. Então, ó, usa um prato de louça e ela sempre gosta de comer o que é doce. Ela tem um paladar muito forte para o doce. Então, doces de época ela gosta muito bem. E tem uma receita especial que eu faço para ela, tá? Que ela gosta muito. Mas isso é assunto para outro dia. Logo mais eu volto com mais informações.